Mas agora a gente vai falar de envelhecimento vascular e convidamos o cirurgião vascular, doutor Igor Cincos. Não dá, né, doutor? Cirurgião vascular. Bem-vindo. Um prazer mais uma vez de receber. Prazer, Carol. Porque falar desse assunto, sabe o que me chama muita atenção? Que a gente tem o hábito de fazer alguns check-ups na nossa vida. E quando a gente fala dessa questão vascular, às vezes a gente não tem tanta preocupação. O que muitas vezes leva as pessoas, né, à sua especialidade, é ali algo estético que está chamando a atenção, né? Alguma coisa assim que você não sabe, enfim, se aquela veia, se tem alguma coisa comprometida, mas primeiro que você bate o olho esteticamente falando. E a gente tem que se preocupar muito com esse envelhecimento vascular, né? Queria até que você explicasse o que a gente entende por envelhecimento vascular. Claro. Quando você pensa na parte estética, geralmente nós vamos falar das varizes, né? Que são aqueles vasos dilatados, mas isso pode ser só a pontinha do iceberg, a ponta do problema. O ser humano, o organismo, ele envelhece, está no nosso DNA, nós precisamos envelhecer. Só que a velocidade com que isso acontece depende dos hábitos de vida, condição genética hereditária. Existem basicamente 3 formas de você envelhecer: oxidando, inflamando ou glicando, que é aumento de açúcar no sangue. Então, quando você está cuidando dessas 3 situações de uma forma adequada, você preserva o seu sistema circulatório. Né? A pessoa vai ter um problema sério na vida, basicamente por 3 situações, são as mais comuns: ou um trauma, um acidente, ou um câncer, ou um problema circulatório. Seja um AVC, um infarto, uma trombose nas pernas. Né? E essa parte de câncer e circulação está intimamente relacionada com o envelhecimento das células. Por isso que esse tema envelhecimento vascular é algo muito sensível, que pode mudar a vida das pessoas se elas entenderem como tentar evitar esse envelhecimento precoce. Certo. Vamos colocar aqui então na tela, você separou, doutor, algumas situações que podem acelerar esse processo, porque o envelhecimento vai acontecer de qualquer forma, né? Mas aqui hábitos e condições que levam então o risco, né? Aumentam aí a chance do risco de algo mais grave. Então você cita obesidade, tabagismo, alcoolismo, sedentarismo, diabetes e colesterol alto. Quando a gente olha assim, a gente já pensa em inúmeras questões envolvendo todos esses, né, enfim, padrões que também podem ter consequências, não só na questão vascular. Isso daí é até uma questão para a gente pensar até do ponto de vista filosófico, né, de como que o processo da vida, né? Do dia que você nasceu, Carol, até você completar 80 anos, você tem 700 mil horas. 1/3 dessas horas você passa dormindo e o resto acordada, trabalhando. O que você vai fazer com essas horas? Né? Você pode jogar fora, entregar para os outros, ou você pode comprar um banco de horas. Como que você faz isso, né? Se você olhar toda essa lista aqui, né, controlar o peso, se alimentar de forma adequada, fazer atividade física, nada mais é do que você estar preservando a sua circulação e as suas células. Entendeu? Para você alongar o que a gente chama de lifespan, a vida útil, né, da pessoa, para ela ter uma vida plena, né, sem ter risco de ter um AVC, por exemplo. Né? Imagina um jovem que tem a vida pela frente e não cuida da saúde e aí sofre esse tipo de situação. Então, esses temas, é muito importante a gente, né, exemplificar como isso daqui vai fazer com que sua célula acabe envelhecendo antes da hora. Antes da hora, essa é a questão, né? Isso. Que é como eu comentei, envelhecer é normal. É normal. Mas você tem idade cronológica e idade biológica, né? Quando a gente faz procedimento estético, né, muitas vezes a nossa idade parece mais jovem, né? Porque você vai lá, faz botox, preenchimento e tal. Mas e a parte interna? E a parte circulatória, né? Como que vai ficar isso daí? Então você tem que ter... O ideal é que você tenha um descasamento entre a idade cronológica e a idade biológica, sendo que a sua idade biológica fique mais jovem. Perfeito. Entendeu? E aí a gente tem até a ilustração aqui na frente para mostrar, né, demonstrar e entender essa diferença quando a gente pensa aqui nas células, enfim, na parte vascular de um jovem e de uma pessoa mais velha. No entanto, doutor, o que eu já te pergunto é o seguinte: a gente pode encontrar jovens já com algo parecido com o que seria na fase idosa, né? Claro, a gente tem que lembrar, né? Eu falei de tempo, de vida, o ser humano, ninguém vai viver 200 anos, né? Então, assim, tem um processo de envelhecimento. O envelhecimento, os vasos, o que que acontece? As paredes ficam enrijecidas, né? Acabam ficando algum grau de calcificação. O vaso vai perdendo a capacidade dele de levar vida, levar oxigênio aos tecidos.
né? Então aqui é um exemplo de uma diferença de um vaso de um jovem, né, onde tem uma luz maior, a parede mais fina, as células mais jovens, e um vaso mais envelhecido. Só que às vezes, Carol, esse vaso aqui pode estar num rapaz de 35 ou 40 anos. Pois é. Todos nós conhecemos, né, históricos, às vezes na família, de amigos, de conhecidos, né, que já passaram por uma situação de infarto, né, de IAM, né, ou até mesmo situações graves, mesmo a pessoa sendo jovem, porque não está cuidando da saúde de forma adequada. Eu ia até te perguntar, doutora, a questão hereditária, genética, pode estar envolvida também, como em quase tudo na medicina, né? E aí, ainda mais as pessoas que têm, então, já históricos familiares precisam estar mais atentos ainda a cada um desses itens. Esse ponto é fundamental, né? Quando você pensa e você fala de histórico familiar, isso é um alerta, né? Tanto para dilatações de vaso, como aneurisma, quanto para obstruções, infarto. Então, o que a gente vê na nossa prática diária, na clínica, é que geralmente os jovens que sofrem esse tipo de situação de envelhecimento dos vasos, né? E tem um evento, né? Um evento é o quê? Tem uma complicação, geralmente tem histórico familiar. Tá. Então, se você já tem isso, você já tem que pensar como prevenir, né? Porque o tempo vai acontecer, as coisas vão passar. Agora você tem que tomar controle da sua vida, você tem que governar sobre o seu próprio corpo. Verdade. E doutor, hoje, o que vocês pregam assim como, enfim, check-up para ter o diagnóstico, a idade, né? O que hoje é importante assim para vocês terem aí ou anteciparem algo para não ter nada grave futuramente? Bom, excelente pergunta, né? Vamos pensar em idades, né? Uma idade limite assim para você começar um check-up bem rigoroso é a partir dos 50 anos, classicamente. Tá. Hoje a gente tem trazido isso mais próximo, mais jovem. Principalmente se você tem uns hábitos que não são adequados, né? Ou se você tem um histórico familiar. Então, muitas vezes eu prefiro começar a atender os pacientes aos 30, 35 anos. Por quê? Porque essa conversa que a gente está tendo aqui, muitas vezes você fica lá 1 hora no consultório, você consegue mudar a vida da pessoa. Eu atendi um CEO de uma grande empresa, um rapaz jovem, né, muito estressado, com uma carga de trabalho gigante, onde no Doppler de carótida a gente identificou uma plaquinha. Nossa. Você vê um jovem, né, que tem colesterol alto, fazia atividade física e ele já tinha uma placa na carótida. Então, essa sinalização, né, de você identificar isso daí, vai ajudar ele a mudar os hábitos dele e se preparar para os próximos 10, 15 anos, porque Sim, é lá que vai acontecer. Às vezes não, às vezes antes até, né, doutor? Porque antes. você citou um ponto importante que eu ia colocar relacionando com a questão vascular. O estresse também é um envelhecedor vascular? Com certeza, porque personalidade tipo A, né, que é muito competitivo e tal, esse tipo de pessoa tem uma propensão maior a ter evento cardiovascular. Entre homens e mulheres, a gente tem uma separação. Eu sempre brinco porque eu falo que as mulheres são protegidas por Deus durante a menarquia, durante o período fértil. É incrível, mas dificilmente uma mulher tem um evento significativo, a não ser que ela tenha um daqueles fatores de risco bem elevados. Tá. Uma mulher normal, saudável, ela vai super bem até a menopausa. O homem já não. O homem já depois dos 35, o risco altíssimo de complicação. Olha E só. o que acontece? Quando a mulher entra na menopausa, ela começa a seguir o caminho do homem. Então é um alerta muito grande que eu faço para as mulheres, se preparem para quando vocês chegarem na idade da menopausa, você já ter uma estrutura física, de musculatura, de exercício e principalmente de hábitos, né? A questão também da atividade física também vai preservar essa questão vascular, né? Olha, Carol, eu diria que é fundamental, sabe? É a prescrição hoje número 1 nos consultórios médicos, a realização de atividade física. E a regrinha de ouro nossa é assim, precisa ter musculação, precisa ter força. 2 dias pelo menos na semana de levantamento de peso, seja crossfit, funcional, musculação, algo que você tenha contração muscular contra a força da gravidade. E você vai associar isso daí uma parte aeróbica, uma caminhada leve, uma bicicleta, uma corrida, uma natação, que tem que completar mais 150 minutos na semana. Tá. Então, 2 dias de força, 150 leve ou 100 intenso. Essa é a regra de ouro para você diminuir em 30% a chance de ter um AVC, um infarto, uma trombose na sua perna. Olha, isso nem pensando até quem tem aqueles fatores, como a gente comentou, já tem o colesterol alto, já está um pouco acima do peso que você colocou como obesidade, a própria questão do sedentarismo, alcoolismo, tabagismo e tal. Isso isso que você está dizendo, isso ainda vai além daquele quadro. Então, isso é para todo mundo. Não sou obesa, não fumo, não bebo, não sou sou sedentária. Não.
O sedentarismo é uma lacuna importante. Gigantesca. Tem que dar valor para Por ele, quê? né? Porque o exercício físico, ele consegue corrigir vários daqueles problemas que está ali. É verdade. O diabético que faz musculação, faz atividade física, ele diminui a resistência periférica à insulina. Né? Lembra que eu falei no começo que o processo de envelhecimento está relacionado com o nível de glicose no sangue? Quanto mais baixos os seus níveis de glicose, menos você acelera esse processo de envelhecimento. Né? E você tem que pensar que é uma preferência temporal. Né? A pessoa ela tem que entender que ela precisa abrir mão de uma recompensa imediata para ter uma prosperidade e uma saúde futura. Então esse trabalho de preferência temporal é super importante. Nossa, que frase, hein? Abrir mão da recompensa imediata para ter prosperidade. E tudo é assim, vida, né? E viver mais. Agora, doutor, quando a gente está falando também dessa questão, e você comentou aí do check-up e tal, a gente tem vários exames de imagem, tem toda essa abordagem clínica, né? Para entender um pouco até do comportamento de cada um. Você citou aí um CEO de empresa, tem o pessoal do banco, que, né? Eu acho que o pessoal de TV é meio estressado também, né, Glaucia? A gente não vai dizer, imagina, programa ao vivo todo dia, não vai só um pouquinho. Mas brincadeiras à parte, tudo isso vai fazer diferença, claro, na abordagem, nos tipos de tratamento. Mas como hoje, doutor, é essa questão, no momento que você consegue, então, identificar que é um paciente de risco, né? Pensando, claro, na mudança de hábito dele, que você já deixou claro que é fundamental, e a outra parte? A parte que hoje, você como médico, enfim, a medicina entrega que pode ajudar. Então, vamos lá. Hoje, se você pensar em termos de check-up, né, ser multidisciplinar, o cuidado é muito importante. Então, nas mulheres você tem o ginecologista, que é um ponto de apoio importantíssimo. No homem tem os urologistas, né, que a gente precisa prevenir. Tá. Você tem um cardiologista, que é fantástico, é um clínico que vai te dar todo o auxílio. Os mais velhos têm os geriatras, né? E nós da vascular, a gente entra complementarmente nisso daí, onde nós realizamos no consultório o exame físico, a gente consegue muitas vezes, né, pela sensibilidade que a gente tem com a mão, com a palpação, identificação de alguma situação vascular, a gente já consegue fechar vários diagnósticos, mas também com o uso de Doppler, né? Ultrassom com Doppler hoje, você sabe disso, né? A nossa amiga Aline cuida de você, então faz o check-up completo do corpo e você tem uma noção perfeita de como está a parte interna, né? A tecnologia hoje, a gente não precisa abrir uma pessoa para ir lá olhar o vaso como ele está. Por fora, a gente consegue, né, identificar com o ultrassom o fluxo do vaso, se tem espessamento, se tem calcificação, se tem sinais de obstrução, se tem sinais de refluxo, se tem sinais de trombose. Então, hoje, esse tipo de tecnologia que a gente chama isso de check-up vascular também. Né? Isso está em voga nos últimos anos aí a partir da sociedade brasileira e a gente cada vez mais tem divulgado a importância das pessoas cuidarem, né? Quando você pensa em vascular, muitas vezes pensa em varizes, né? Minha perna, não quero que tenha mancha, que fique feia, mas não é só isso. Tem coisas internas muito mais importantes. É verdade. Eu vou colocar a perguntinha do público, doutor. Tá cheio de perguntinha lá na tela. Quem escreveu pra gente? Obrigada. Darkley, é possível reverter ateroma de aorta sem cirurgia? Bom, Darkley, infelizmente não. Né? Uma vez que você tem essa calcificação, ateroma nada mais é do que uma placa grande de cálcio com gordura, né, com colesterol. Esse ateroma, ele não sai mais. Para você tirar ele, é cirurgicamente. Ou você vai abrir e tirar fora, ou você vai entrar por dentro e colocar um stent, dilatar ele, quebrar essa placa e refazer o fluxo. Essas situações têm indicação muito específica. São pacientes que têm dor para caminhar ou tiveram algum evento mais sério. Normalmente a gente consegue fazer o quê, Carol? Paralisar o problema. Tudo isso que a gente está falando até agora, se esse senhor fizer adequadamente a parte de alimentação, tirar o cigarro, parar de beber, fizer atividade física, essa placa vai ficar estagnada. Entendi, ela não vai aumentar. Não vai aumentar, como uma cárie do dente que você consegue tratar e parar ela de progredir, entendeu? Mas se ele não entender esse recado que a gente está dando, pode ser que ele tenha problemas no futuro. Ou talvez até a cirurgia, como você comentou. Precisa fazer a cirurgia. Tem mais perguntinha do público na tela, olha lá. Obrigada, Flávia, um beijo. Todos os dias acordo sentindo a batata da perna inchada. O que pode ser? Bom, isso daí provavelmente está relacionado mais com a parte venosa, né? Que é a parte mais benigna, apesar de ser muito prevalente, atrapalhar muito a vida das pessoas, tanto a parte linfática quanto a parte venosa. A boa notícia é que geralmente isso não é um sinal de alarme, nada que nós possamos nos preocupar muito. Mas assim, precisa ter uma avaliação mesmo, um check-up completo para a gente conseguir te ajudar de uma forma adequada. E gente, os dias com esse calor, né?
sábado, estava assim, surreal. Incha mesmo, não incha, doutor? O calor incha. A gente não se dá conta, fala, não é possível. Mas faz uma diferença danada um dia que você acorda e tá mais fresquinho com um dia que tá muito quente. Incha mesmo. Então, isso também tem que colocar no bolo aí, né? Tem mais perguntinha. Rose, obrigada, um beijo. Minha mãe sente muita ardência na sola dos pés. Teria alguma relação? Pode ser que sim. Né? A ardência nas solas dos pés nos levanta um sinal de diabetes. Então, todo mundo que tem alteração, assim, formigamento, né, perda de sensibilidade, tudo isso, no idoso, a gente tem que investigar. Então, tem que fazer um check-up, fazer uns exames de sangue. A gente não falou disso, mas o check-up também passa pelos exames de sangue, né? Pra ver se não tem anemia, não tem nada alterado, não tem diabetes. Então, isso daí é um sinal de alerta. Parte de coluna também é importante. Parte vascular também pode ser. Geralmente, não é vascular, quando é só ardência. Tá. Mas só colocando a mão lá, examinando, que eu consigo responder com certeza. É verdade, mas já deu uma boa indicação, né, para fazer os exames. Tem mais na tela. Obrigada, Andréia, um beijo. Tive dissecção de 2 artérias cervicais. Posso ter AVC? Pode sim. Dissecção de artéria, ela está relacionada com os fatores de risco que a gente falou. É uma situação grave, de urgência. Muitas vezes esse tipo de paciente precisa fazer um tratamento clínico, uso de medicamentos, anticoagulante, antiagregante plaquetário e acompanhamento bem regular. Ela não pode ter hipertensão, não pode ter risco de trauma no pescoço. Então, uma série de cuidados que ela vai precisar para não ter nenhuma complicação. Então, tem que ter um acompanhamento bem rigoroso, próximo mesmo, e aí seria com a sua especialidade. Ou com vascular ou com neuro, geralmente multidisciplinar, as 2 especialidades juntas. É importante a gente também abordar isso, né, gente? Porque tem tantas questões e o doutor fala muito bem claramente quando a gente tem a questão multidisciplinar. Então, ter aí, né, os 2 profissionais para chegarem também juntos no que é o melhor para o paciente, né? Você gosta de frase de efeito, né? Nunca uma cabeça só vai funcionar melhor do que um conjunto de pessoas pensando sobre o mesmo tema, né? É verdade, doutor. Adorei. As frases hoje foram maravilhosas. Lembra disso, hein, gente? Lembra, porque isso aqui é qualidade de vida, saúde antes de tudo e preservar, né, algo muito importante que às vezes a gente vai deixando, como eu disse no início da nossa entrevista, a gente só procura um cirurgião vascular quando a gente nota algo na estética. E pode ser que algo na saúde esteja antes, né, apareça antes do que algo que às vezes nem é tão grave, mas que esteticamente chama a nossa atenção. Então, faça direitinho todo o check-up e eu vou deixar o contato do doutor, @doutor abreviado Igor _Cincos, @doutor Igor _Cincos, você encontra lá no Instagram, nas redes sociais. Obrigada mais uma vez, doutor, sempre um prazer. Adorei as frases, a gente tem que lembrar disso mesmo, que não é fácil, mas é possível, ficar no melhor possível, certo? E ainda assim ter qualidade de vida, poder sair, desfrutar. Isso é ótimo. Obrigada, doutora, até a próxima.